A mulher que usava relíquias religiosas para manipular pessoas e foi silenciada por elas. Você acredita que é possível enganar os outros usando o nome de Deus e sair ileso? Ela fingia purificar, vendia promessas, usava relíquias sagradas para manipular quem só queria um pouco de paz. Mas tudo mudou quando um objeto escolheu não ser vendido. A partir dali, as vozes começaram. Os espelhos mostraram o que não era dela, e a fé que ela usava como ferramenta se transformou em sentença. Se você acha que toda mentira se apaga com o tempo, espere até ver o que esse relicário trouxe à tona. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história com alguém que ainda acredita que brincar com o invisível não custa nada. Hoje, você vai entender por que algumas verdades espirituais se recusam a ficar em silêncio. No início, ela era só mais uma mulher de aparência comum. Chamava-se Isabel. Morava nos fundos de uma casa antiga que herdou da avó. Uma senhora benzedeira, respeitada no bairro. A fama da avó a precedia, e quando Isabel decidiu abrir a Casa de Proteção Espiritual Santa Luzia, muitos moradores foram por gratidão ao passado. Mas o que começou como pequenas orações e bênçãos, logo se transformou em um negócio de manipulação sutil, disfarçado de fé. Isabel aprendeu com o tempo a identificar fragilidades. Sabia quando alguém chegava por dor de luto, por medo da morte, por desespero no amor. Usava crucifixos cobertos de sal, fitas com promessas de proteção, imagens com frases decoradas, mas tudo com um único fim: fazer com que voltassem e voltavam. Voltavam porque ela dizia que a limpeza espiritual não era completa. Voltavam porque ela afirmava que a inveja ainda estava presa no campo áurico. Voltavam porque tinham medo de não voltar. A cada sessão, mais cobranças surgiam, rituais de 500 lais, banhos de descarrego com ingredientes secretos por 300 lais, amuletos importados de Jerusalém, que na verdade ela comprava em um site chinês por $2 a dúzia. Isabel sabia vender fé como quem vende cura, e por um tempo funcionava, mas algo mudava lentamente dentro dela. Algumas noites, sonhava com a avó, que ficava em silêncio diante de uma vela acesa, olhando com decepção. Outras vezes, sentia cheiro de ervas queimadas, mesmo com tudo apagado. O ambiente da casa, antes acolhedor, tornava-se abafado. O teto estalava sem razão. Os quadros caíam da parede de madrugada, mas ela continuava. Uma de suas clientes, de Laura, perdeu o filho em um acidente de moto. Isabel disse que o espírito ainda estava por perto, preso, e que poderia conduzi-lo ao descanso eterno. Fez a mulher pagar tudo o que tinha. Mas Laura voltou 2 semanas depois, mais magra, com olheiras fundas, dizendo que agora ouvia o filho chorar toda madrugada, e ele pedia para voltar ao corpo. Isabel fingiu surpresa, deu mais um terço purificado e a dispensou. Mas naquela noite, foi ela quem acordou ouvindo um sussurro grave dizendo: "Você abriu uma porta. Agora, não pode fechá-la." Sentiu as pernas tremerem, correu até o altar improvisado que mantinha no quarto e tentou rezar, mas não lembrava as palavras. O crucifixo que usava no pescoço caiu no chão e partiu ao meio. No dia seguinte, ao atender um novo cliente, ele se apresentou como historiador. Trouxera uma relíquia antiga para ser abençoada. Um relicário estranho, com símbolos que ela nunca vira antes. O homem pediu que ela não o vendesse, nem o abençoasse para terceiros. Disse apenas: "Essa peça não escolhe ficar com qualquer um. Se ela te aceitar, cuide bem." Isabel riu por dentro, pensando na grana que poderia conseguir revendendo aquilo. Mas assim que tocou o objeto, sentiu o chão sumir. O mundo ficou mudo por alguns segundos. E no fundo da sala, viu, por uma fração de segundo, a imagem da avó com o olhar reprovador. Sem dizer uma palavra, as paredes da Casa de Proteção Espiritual Santa Luzia ouviram mais confissões do que qualquer igreja da cidade. Lá dentro, pessoas se
quebravam. Mulheres que tinham perdido filhos, maridos que temiam traições, senhoras que sentiam a morte se aproximar em seus ossos. Todos acreditavam que Isabel podia ser sua ponte entre o visível e o invisível, mas ela só ouvia para depois usar. Ela aprendeu com o tempo que o medo é mais forte que a fé, que quando alguém acredita que pode estar sendo perseguido espiritualmente, qualquer olhar torto vira maldição, qualquer dor de cabeça vira encosto, qualquer pesadelo é um aviso. Isabel sabia semear dúvidas com precisão cirúrgica, e uma vez semeado o medo, ela vendia a cura. Mas o mais sombrio da sua atuação era o silêncio que impunha. Suas vítimas não falavam com a polícia, não comentavam com vizinhos, não denunciavam em redes sociais. Elas temiam o que poderia acontecer se rompessem o pacto espiritual. Ela dizia que espíritos vingativos poderiam se revoltar, que o mal, liberto no processo, precisava ser contido até o fim, e que, se interrompido, voltaria dobrado para quem ousasse questionar. Muitos acreditavam. Até os mais céticos diante da dor abaixavam a cabeça, porque quando o sofrimento é grande, até uma mentira bem contada parece promessa de alívio. Uma moça chamada Giovanna, de 28 anos, perdeu a mãe para um câncer terminal. Isabel disse que o espírito da mãe estava preso à casa e precisava ser libertado com um ritual de 9 dias, em 9 velas pretas, com uma oferenda de algo pessoal. Giovanna levou o cordão da mãe. Quando voltou no 10º dia, pediu um cordão de volta. Isabel apenas respondeu: "Ele foi aceito, não pertence mais a este mundo." 2 semanas depois, Giovanna começou a ouvir a campainha tocar às 3h33. Sempre o mesmo horário, sempre ninguém do outro lado. Até que um dia, abriu a porta e, caída no chão, estava a caixinha do cordão da mãe com a tampa aberta e um bilhete manuscrito em papel queimado. "Você me entregou." Foi aí que Giovanna desapareceu das redes sociais. Mudou de número. Disse à irmã que estava sendo observada por algo do outro lado da porta. Nunca mais voltou à Casa Santa Luzia, e ela não foi a única. Um senhor chamado Olavo, que procurou Isabel para quebrar um feitiço de separação, começou a vomitar terra depois de um ritual de sal grosso. Disse que sua cama afundava sozinha de madrugada, como se alguém deitasse ali. Foi ao hospital, que nada diagnosticou. Procurou uma outra espiritualista, que se recusou a atendê-lo ao saber quem era sua antiga guia. Essa mulher não trabalha sozinha. O que está com ela não veio da luz. Muitos queriam denunciar, mas algo os impedia. Pesadelos, presságios, ruídos inexplicáveis, animais morrendo em casa. Como se Isabel tivesse selado seus nomes com um juramento que ninguém entendia. Alguns diziam que era magia negra, outros que era um espírito antigo que ela invocava. Mas um ou outro mais sensível jurava: ela não invoca, ela hospeda. E o relicário? Desde a chegada daquele objeto, algo pior pairava no ar. Os clientes pararam de receber respostas por mensagem. Os horários ficaram vagos. Isabel já não aparecia mais como antes. Quando abria a porta, seus olhos pareciam opacos, as unhas cresciam tortas e, por vezes, seus lábios se mexiam, mesmo quando ela estava em silêncio. Mas o mais assustador foi quando um grupo de ex-clientes se reuniu para conversar discretamente. Reuniram-se num salão de beleza do bairro, sem dizer nomes. Apenas uma frase foi dita em comum por 3 pessoas diferentes, em momentos distintos da conversa. A gente ouve a voz dela, mesmo quando ela não está perto. Foi em um sábado abafado de outono que Isabel decidiu visitar uma feira de antiguidades montada no pátio de um convento desativado. Dizia que precisava sentir o ar dos objetos com história, como quem busca inspiração ou matéria-prima para rituais. Mas naquele dia, ela não sabia que encontraria algo que não pertencia ao tempo, nem a ela. Entre vitrolas enferrujadas, castiçais com ferrugem e imagens de santos quebrados, havia uma tenda pequena,
escura, coberta com tecido roxo e veludo marrom. No centro da mesa repousava um relicário, oval, dourado, com uma mancha escurecida no metal, como se houvesse sido queimado com óleo sagrado. Havia inscrições em latim que pareciam corroídas pelo tempo, e no centro, atrás de um vidro espesso, um pedaço de tecido manchado de vermelho. Vermelho seco, vermelho antigo. O vendedor, um homem de feições envelhecidas e mãos que tremiam sem parar, olhava o relicário com desconfiança. Quando Isabel perguntou o preço, ele foi direto. Esse não está à venda. Ela sorriu, achando que era um truque para inflacionar o valor. Se não está à venda, por que está exposto? O homem abaixou os olhos e respondeu. Porque ele precisa escolher alguém. Ela achou aquilo ridículo, mas fingiu interesse. O vendedor então se aproximou e, sem aviso, colocou o relicário nas mãos dela. No exato instante em que o objeto tocou sua pele, Isabel sentiu calor e frio ao mesmo tempo, como se o sangue tivesse parado. E depois, começado a correr de novo ao contrário. Suas mãos suaram, seus olhos se encheram de lágrimas, sem razão, e um zumbido profundo ecoou nos ouvidos. Por um segundo, tudo ao redor pareceu embaçado. Ela viu o rosto do vendedor deformar como um reflexo distorcido e ouviu, dentro da própria cabeça, "Você vê o que foi escondido, mas não pode esconder o que vê." Ela soltou o relicário e deu um passo para trás. O objeto caiu na mesa com um som seco. O homem a observou em silêncio. Agora ele te aceitou. Pode levar, sem custo. Mas não tente vendê-lo, não tente entregá-lo a outro. Ele saberá. Isabel saiu com o coração acelerado, mas dentro de si algo estava em transe. Ela dizia para si mesma que era só sugestão, só teatro de feira. Mas levou o relicário, guardou-o num pano preto, trancou-o no quarto onde fazia os rituais mais pesados e tentou esquecê-lo. Só que o relicário não permitia ser esquecido. Na primeira noite, a vela da sala acendeu sozinha. Na segunda, o espelho do corredor apareceu trincado em cruz. Na terceira, o altar caiu e todos os objetos se espalharam, menos o relicário. Ele ficou intacto, no centro, alinhado com a porta, apontando para ela. Na quarta madrugada, acordou com a pele do braço ardendo. Quando acendeu a luz, havia uma palavra desenhada com vergões vermelhos como arranhões sutis. Não. Ela correu até o quarto onde o objeto estava guardado e, ao entrar, ouviu nitidamente, em voz masculina e grave, sussurrando ao pé de seu ouvido: "Você não tem permissão para usá-lo como usou os outros." Isabel caiu de joelhos. Tentou rezar, mas a voz não a deixava. Repetia frases que ela nunca tinha escutado antes, mas que soavam familiares, em uma língua ancestral e cruel, algo entre o latim e o sânscrito, como uma oração esquecida do mundo dos vivos. Na manhã seguinte, tentou devolver o relicário ao vendedor. Voltou ao convento. A feira não estava mais lá. Ninguém soube dizer de qual tenda ela falava, e ao olhar para dentro da bolsa, o relicário ainda estava lá, intocado, intacto e com o pano preto rasgado. Naquela noite, ao olhar nos próprios olhos no espelho, Isabel viu alguém atrás de si, um vulto, um rosto. Por um segundo, era sua avó, mas no reflexo, a avó usava olhos pretos e sorria. O relógio da parede parou às 3h17. Isabel notou isso apenas ao acordar com um barulho suave, mas impossível de ignorar. Não era o som de algo caindo, nem de vento. Era um sussurro prolongado, que parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo, mas também de dentro da cabeça. "Você não tem permissão." Ela sentou na cama, confusa, com os olhos fixos na porta do quarto. A voz não parecia ameaçadora, era calma, mas o tom carregava uma autoridade que atravessava a pele. Uma certeza incômoda de que alguém ou algo havia entrado ali sem precisar abrir portas. O relicário estava trancado. Isabel mantinha-o dentro de uma caixa de madeira, envolto em panos, com uma cruz de São Bento por cima, selada com 3 gotas de cera de vela. Mas, ao sair do quarto,
Percebeu que a porta da sala ritual estava entreaberta. O vento. Não havia janelas abertas. Os panos que cobriam o altar tremulavam como se alguém tivesse passado por ali. No centro da mesa, o relicário não estava mais coberto. Estava descoberto, limpo, com a tampa de vidro entreaberta. Dentro dele, o tecido manchado parecia mais vermelho do que antes. Ao tocar no objeto, Isabel sentiu novamente aquele calor. Mas desta vez, algo mais. Uma memória que não era sua. Um campo de batalha, uma fogueira, gritos em uma língua que ela não compreendia. E uma mulher, de cabelos longos, trançados com fios de ferro, gritando entre labaredas. Quando soltou o relicário, a imagem desapareceu, mas o cheiro de carne queimada ficou por horas no ar. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. O altar arrumado, a cruz de São Bento intacta, o relicário no lugar, como se nada tivesse acontecido. Isabel pensou que podia estar enlouquecendo. Começou a duvidar da própria lucidez. Passou o dia em silêncio, sem atender clientes, nem mesmo aos que já estavam marcados. Mas a madrugada seguinte foi pior. Acordou de bruços, com uma pressão sobre as costas, como se alguém estivesse deitado sobre ela. O sussurro voltou, agora mais firme, mais próximo. Você foi avisada. Quando conseguiu virar o rosto, viu que o espelho em frente à cama estava completamente coberto por uma névoa escura. Não vapor, não fumaça. Era como se algo bloqueasse a visão do reflexo. Aos poucos, letras surgiram no vidro, como se escritas com um dedo invisível. Devolva o que não te pertence. Ela correu, tentou jogar o relicário fora, mas ele retornava. Queimou incensos, invocou orações antigas, fez defumações com arruda, alecrim e guiné. Nada funcionava. E pior, quanto mais ela tentava se livrar do objeto, mais presenças sentia à sua volta. Nas noites seguintes, vozes começaram a se multiplicar. Não eram apenas frases desconexas, eram histórias, dores, memórias de pessoas que pareciam aprisionadas naquele objeto. Isabel começou a anotar tudo o que ouvia. Uma delas repetia: fui usada em nome de Deus, mas não havia Deus ali. Outra: ela levou o que restava de mim e enterrou debaixo de um altar falso. E uma terceira, mais perturbadora: você sabe quem eu sou, você tem meu sangue no corpo. Aos poucos, Isabel começou a entender. Aquelas vozes não eram apenas vítimas espirituais. Eram ecos de vidas passadas. Algumas ligadas a ela, outras ligadas ao relicário, mas todas, de alguma forma, cruzadas por um mesmo fio de dor, manipulação e sacrifício disfarçado de salvação. Na quinta noite, a voz não veio como sussurro, veio como grito, e não de fora, mas de dentro de sua garganta. Ela acordou gritando palavras que não entendia, frases inteiras em latim, com entonação ritualística. Quando olhou ao redor, havia velas acesas, mesmo sem tê-las riscado. E ao lado da cama, escrito no chão com sangue seco, uma nova frase: agora você fala por nós. Quando Isabel acordou, o travesseiro estava encharcado, mas não de suor, era sangue. Um filete escorria de seu nariz e sua gengiva pulsava como se tivesse apanhado. Olhou no espelho e não viu hematomas, nenhum arranhão. Mas o corpo todo doía, como se tivesse sido açoitado por forças invisíveis. E ainda assim, ela sabia que não estava machucada por fora. Era como se a dor estivesse vindo de dentro para fora, atravessando camadas que não pertenciam à carne. Não era febre, não era anemia, era outra coisa. Algo que nenhum médico diagnosticaria. Era memória encarnada. Ela tentou ignorar. Tomou chá de arruda, banhou-se em água com alfazema, rezou salmos que mal lembrava. Passou o dia em silêncio, mas a dor continuava, constante, latejante, como se algo pulsasse dentro de seus ossos. Na noite seguinte, ao fechar os olhos, Isabel viu imagens que não sabia se eram sonhos, lembranças ou fragmentos de vidas que não eram dela. Caminhava por corredores escuros com tochas nas paredes. Ouvia gritos abafados, sentia o peso de
roupas antigas em seu corpo. Havia alguém amarrado a uma cadeira, alguém que implorava: "Você disse que ia me salvar." Mas o que vinha depois era silêncio e, em seguida, chamas. No dia seguinte apareceu uma marca estranha em seu antebraço. Um círculo, como uma queimadura, mas em relevo, como se houvesse sido esculpido em sua pele. Não doía, mas latejava como um sinal vivo. Desesperada, Isabel resolveu fazer o que mais temia. Usou o relicário em um cliente, um homem chamado Silvio, que a procurava há meses, dizendo ouvir a voz da mãe morta, chamando por ele durante o sono. Era o tipo de caso que ela dominava. Dizia que era uma ligação residual, que precisava de reconciliação espiritual. Dessa vez, porém, ela faria diferente. Pediu que Silvio colocasse as mãos sobre a mesa e posicionou o relicário entre os dois. Pediu silêncio absoluto, e quando entoou a oração de abertura, o relicário se abriu sozinho. Silvio paralisou, seus olhos reviraram, e ele caiu no chão, gritando. Isabel tentou socorrê-lo, mas ele não reagia. Sua boca se mexia em silêncio, como se algo falasse por ele. Quando finalmente parou de se contorcer, ele abriu os olhos e disse, em voz infantil: "Por que você me queimou?" Isabel recuou. Aquela não era a voz de Silvio, era de uma criança. No mesmo instante, o braço que havia tocado o relicário se contorceu sozinho, com força. Isabel gritou de dor. Um estalo ecoou dentro do seu ombro. Quando olhou para a pele, a marca em forma de círculo havia se duplicado e agora ardia como ferro em brasa. Silvio acordou sem memória de nada, mas nunca mais retornou. Uma semana depois, Isabel soube que ele havia deixado a cidade sem avisar ninguém. As vozes começaram a intensificar. Agora falavam todas juntas, sem parar. De dia, de noite, enquanto ela comia, tomava banho ou mesmo dormia, se é que ainda dormia. Diziam frases desconexas, fragmentadas, mas algumas se repetiam com nitidez. Você nos prendeu com mentiras, agora vamos viver através da sua dor. Isabel perdeu o apetite. Emagreceu 10 quilos em menos de um mês. Seu cabelo caiu aos tufos. As unhas escureceram. Médicos diziam que era estresse extremo, mas exames não acusavam nada grave. Nenhuma infecção, nenhum trauma físico. Ela sorria em silêncio, porque sabia, não era físico, era kármico. A cada ritual que fazia, a dor piorava. A cada mentira dita, um novo sintoma surgia. Uma cliente que ela enganou com um amuleto de proteção sofreu um acidente e quebrou a perna. Isabel acordou no dia seguinte com a perna roxa e o joelho travado, sem nunca ter caído. Era como se o relicário devolvesse tudo o que ela entregava em falso. Como se ela se tornasse o altar de todas as culpas que espalhou. Naquela noite, Isabel não rezou. Apenas se ajoelhou diante do espelho e sussurrou para si mesma: "Se isso for justiça, então é porque eu já morri." E atrás dela, no reflexo, 10 rostos surgiram lentamente, todos com olhos vazios, todos calados, todos esperando. Quando Isabel percebeu que os sintomas não iriam passar, fez o que sempre recomendou aos outros, intensificou os rituais. Mas desta vez não havia manual, não havia controle. Tudo que antes era teatral virou desespero. As preces deixaram de ser lidas com voz firme. Agora vinham entre soluços, gemidos, pedidos de perdão. Ela passou a dormir com sal grosso sob o travesseiro, cruz de ferro na cabeceira, velas brancas acesas durante o dia inteiro. Mas o relicário seguia ali, imóvel, fechado, e ao mesmo tempo presente em todos os cômodos. Isabel desenvolveu uma obsessão: manter a luz acesa o tempo todo. Qualquer sombra a fazia estremecer. Chegou a tirar todas as lâmpadas frias da casa e substituí-las por velas artesanais, como se a luz do fogo fosse mais respeitada por aquilo que a assombrava. Mas à medida que o medo crescia, os rituais se transformavam em ciclos infinitos. Ela começou a seguir instruções que não sabia de onde vinham. Acordava com símbolos rabiscados no chão, em giz ou carvão, que não lembrava ter desenhado.
Em muitos, via traços semelhantes a runas nórdicas ou escritas siríacas. Começou a decorar cantos que surgiam em sua mente em línguas que nunca estudou. Gravava sua própria voz de madrugada e, ao ouvir, notava frases estranhas, entoadas como mantras. Uma das gravações dizia: "A carne se dobra, mas o nome permanece. Enquanto o nome for dito, o elo vive." E em outra: "3 vezes teu sangue clamou pela mentira. Agora ele será a tinta." Certa noite, tentou repetir os rituais antigos de purificação, os mesmos que usava para enganar clientes. Acendeu velas, usou sal, rezou os salmos decorados. Mas o relicário, que antes permanecia imóvel, girou sozinho sobre a mesa, como se zombasse dela. Foi então que Isabel percebeu. Não era mais ela quem comandava os rituais. Ela era apenas um canal. Nos dias seguintes, passou a ficar horas diante do altar, sem mover o corpo. A vela se consumia inteira e ela nem percebia. Os olhos parados, como se não estivesse ali. O corpo tremia, o rosto suava, mas a boca sussurrava preces sem fim. Quem olhava de fora dizia que era como assistir a alguém possuído, mas em paz. Vizinhos relatavam luzes estranhas em sua janela, um clarão púrpura que piscava em silêncio. Alguns diziam ouvir cantos em coro, como se mais de uma voz entoasse orações. Mas Isabel vivia sozinha. Desde que o relicário chegara, ninguém mais havia dormido naquela casa. Ela chegou a construir um segundo altar, no quintal, com pedras, folhas e uma estaca de madeira no centro, cercada por linhas vermelhas. Ali, enterrava pequenos papéis, cada um com nomes de pessoas que ela havia enganado. Era seu jeito de devolver a dor, mas a cada nome enterrado, mais vozes surgiam. A fila do perdão não tinha fim. Um dia, ao amanhecer, Isabel apareceu deitada no chão da sala, sem ferimentos, sem sangramento, mas o corpo tremia como se fosse um instrumento usado além do limite. Os olhos abertos, a boca entreaberta. Quando uma vizinha encontrou a porta entreaberta e tentou acordá-la, Isabel apenas murmurou: "A cruz não é mais cruz, é encruzilhada", e desmaiou. A vizinha fugiu assustada. A partir de então, os rituais passaram a ser diários. Não mais para clientes, não mais por dinheiro, mas para acalmar aquilo que habitava a casa. Isabel já não controlava o relicário, mas parecia compreender seu propósito, canalizar não apenas dor, mas acerto de contas. Certa tarde, escreveu no espelho em letras trêmulas: "Não são os espíritos que querem paz, são as memórias que querem justiça." E aquela frase, por algum motivo, nunca apagava. Passasse o pano que fosse, a névoa sempre trazia de volta as mesmas palavras, como se o espelho se recusasse a esquecer. Era uma quarta-feira cinzenta, com céu baixo e um silêncio mais denso do que o comum. Isabel não esperava ninguém. Desde a chegada do relicário, os clientes haviam sumido, não por falta de procura, mas porque ela mesma havia deixado de responder. Atender seria inútil. As forças que antes ela manipulava agora a observavam e reagiam. A casa não era mais dela, mas naquele fim de tarde, alguém bateu na porta. 3 vezes. Ela não pretendia abrir, mas seus pés caminharam sozinhos. Ao girar a maçaneta, a dor no ombro esquerdo, exatamente onde a marca circular ardia, voltou com força. Do lado de fora, uma mulher, coberta por um xale azul marinho, cabelos presos em coque frouxo, olhos fundos como poços escuros. Carregava uma pequena cruz de madeira na mão, não como quem busca proteção, mas como quem exige algo de volta. "Você lembra de mim?" a mulher perguntou. Isabel não respondeu, mas reconheceu. Era Camila, uma ex-cliente que aparecera meses antes, devastada após perder o marido de forma súbita e inexplicável. Na época, Isabel havia convencido a mulher de que ele havia morrido sob a influência de um trabalho de separação espiritual e que seria necessário um ritual custoso para fechar o ciclo da dor. Camila havia entregado tudo: aliança, roupa usada,
uma fotografia rasgada e, por fim, um relicário de prata que havia pertencido à mãe do marido. Isabel não lembrava de ter devolvido, ou talvez tivesse guardado, mas agora algo dentro dela se contorcia. A visita não era social, era ajuste. Você ficou com algo que não te pertence. Eu sonho com ele toda noite. Ele me pede para buscar. O relicário não era meu, era dela. E você sabe de quem estou falando. Isabel tentou negar, mas o relicário dourado, o que agora vivia no altar, tremeu sozinho na prateleira, como se reconhecesse o nome que pairava no ar. Camila continuou: desde que deixei aquele objeto com você, minha vida virou vazio. Eu sinto coisas me tocando enquanto durmo, luzes que acendem no escuro, vozes que falam o nome da minha sogra, mas em línguas que eu não conheço. Ele não quer que eu esqueça, ele quer que eu devolva, mas você é quem tem a chave. Isabel tentou fechar a porta, mas seus olhos bateram na cruz que Camila segurava. Não era comum, era feita com 2 pedaços de madeira escurecida, unidos com linha preta. Exalava cheiro de terra molhada, e no centro da cruz pendia uma pequena gota seca de sangue. Camila notou o terror no rosto de Isabel e murmurou: você sabe o que é isso, não sabe? Eu trouxe para ele, para que ele leve o que for dele, e o que estiver com você, se não for seu, vai sair à força. Isabel sentiu o corpo fraquejar. Uma náusea pesada invadiu seu estômago. A marca no braço esquerdo queimava. As velas do altar apagaram sozinhas. O espelho no fundo da sala trincou com um estrondo, e o relicário, o dourado, abriu-se sozinho. De dentro dele não saiu fumaça, nem luz, mas uma energia silenciosa se espalhou pelo ar, e por um segundo Isabel viu o rosto do marido de Camila refletido no vidro. Ele não sorria, não chorava, apenas olhava, com olhos que pediam libertação. Isabel cambaleou, caiu de joelhos, tentou pedir perdão, mas a voz não saía. Camila apenas virou-se e disse antes de ir embora: se você não devolver, ele vai cobrar, não de mim, de você, porque foi você quem ficou com a dor. E ao fechar a porta, Isabel viu no chão, aos seus pés, algo que não estava ali antes: o relicário de prata, o da mãe do marido, que ela não lembrava onde havia deixado, mas agora estava ali, frio, pesado e com a mesma mancha escura que carregava no braço. Naquela noite, Isabel não conseguiu dormir, e pela primeira vez em meses, o relicário dourado se fechou, mas dentro dela uma nova dor surgiu, não física, não emocional. Era algo mais profundo, como se uma dívida tivesse sido transferida para sua alma. Na sala onde Isabel realizava seus rituais, havia um quadro antigo da Virgem Maria. Era uma herança de sua avó, pendurado ali desde que a casa era apenas uma morada de orações simples e bênçãos caseiras. A imagem serena, com olhos que pareciam acompanhar os passos de quem entrava, era tida como sagrada por muitos e temida por alguns. Nos últimos dias, Isabel notava algo estranho. A pintura parecia diferente. Os olhos da santa estavam mais escuros, como se a tinta tivesse apodrecido. A boca parecia menos doce, mais rígida, como se a imagem estivesse se afastando da devoção e mergulhando em um lamento silencioso. Mas ela preferiu ignorar. Na manhã seguinte à visita de Camila, Isabel acordou com um cheiro forte de ferro. Pensou ser sangue. Levantou-se trêmula, com o estômago embrulhado. Ao entrar na sala, sentiu as pernas fraquejarem. O quadro da Virgem Maria chorava. Eram gotas espessas, rubras, escorrendo lentamente pelos olhos da imagem. O sangue descia em filetes finos, marcando o rosto pintado com linhas que atravessavam as bochechas e caíam sobre o chão. Não era tinta, não era infiltração. Era sangue real, vivo, denso, ainda quente. Assustada, Isabel tentou limpar. Pano após pano, nada adiantava. O sangue voltava, como se brotasse do próprio olhar da imagem. E o mais perturbador, não aparecia em filmagens.
Ela gravava com o celular e tudo parecia normal. Mas ao olhar, pessoalmente, as lágrimas escorriam como testemunhas silenciosas de um erro que não podia mais ser ocultado. Naquela noite, Isabel tentou fazer um ritual de expiação. Reacendeu velas negras, circulou o relicário com sal grosso, escreveu o nome de Camila e queimou sobre o carvão ritualístico, mas o fogo não pegava. O nome se recusava a arder, e pela primeira vez, a oração travou na garganta. Ela tossiu mais forte, até que sangue jorrou de sua boca e caiu sobre a mesa. E onde o sangue tocou, o relicário dourado brilhou por um instante. Isabel caiu no chão, e do quadro, uma voz suave ecoou pela sala. Você me usou como escudo, mas nunca me serviu com verdade. As palavras não vieram de um espírito, não pareciam ecoar de outra dimensão. Eram uma presença interna, como se a própria egrégora da fé que ela fingiu professar por anos agora a julgasse. Ela rastejou até o altar, ajoelhou-se, implorou perdão. E então, em meio à escuridão, um novo detalhe surgiu no quadro. A Virgem agora tinha um segundo rosto, sobreposto quase invisível, mas real. Um segundo par de olhos negros, fundos, que observavam por trás do sagrado. Como se ali vivesse uma outra presença, oculta entre camadas de fé e manipulação. Era o reflexo do que Isabel havia feito com tudo, transformado a fé em máscara. Na manhã seguinte, a vizinha que passava em frente à casa notou a janela aberta e, por um segundo, disse ter visto a imagem da santa dentro da casa, olhando para ela. Mas não era a Virgem. Maria era alguém de olhos ocos, sorriso seco, segurando um relicário manchado no colo. Quando Isabel tentou retirar o quadro da parede, ele não se movia. Estava preso, não por pregos, mas por uma força invisível, espiritual, como se tivesse enraizado na própria parede. Ela chamou um pedreiro. O homem tentou ajudar, mas ao encostar no quadro, desmaiou com uma convulsão. Ao acordar, disse que sonhou com uma mulher de vestido queimado, ajoelhada sobre uma cruz invertida, pedindo silêncio eterno. Depois disso, Isabel trancou o cômodo, colocou panos pretos nas frestas da porta, fez um novo altar no quarto, mas sabia que era inútil. O sangue escorria por baixo da madeira e os olhos da santa a observavam de qualquer lugar da casa. Isabel suportou por semanas o fardo de viver entre presenças, dores e sussurros que não cessavam. A casa já não parecia ser sua. Cada espelho refletia algo que não estava lá. Cada canto escuro sussurrava um nome que ela não conhecia. E o relicário agora já não precisava ser tocado para agir. Ele era o coração daquilo tudo, o centro, o portal. Foi então que Isabel decidiu o impensável. Venderia o objeto. Buscou contatos em fóruns ocultistas, colecionadores de peças sacras, antiquários especializados em artigos religiosos. Disfarçou a origem, omitiu o que havia acontecido, disse que era uma relíquia ancestral usada por curandeiras do leste europeu, com simbologia rara e força espiritual intensa. Um artefato único. A resposta veio rápida. Um comprador interessado de São Paulo, disposto a pagar em espécie. Um homem reservado, colecionador de objetos que testam os limites da fé, como escreveu na mensagem. Marcaram o encontro para dali a 3 dias. Isabel embrulhou o relicário com cuidado em 7 camadas de pano ungido. Enterrou uma cruz de madeira ao lado para quebrar a ligação, como se isso ainda tivesse algum poder sobre ele. Mas na véspera da entrega, o telefone tocou. Isabel, aqui é a filha do Sr. Marcelo, o colecionador. A voz tremia. Ele sofreu um acidente. O carro dele capotou. Ele não chegou nem a sair da cidade. Disse que sentia uma presença forte no banco de trás. Algo frio, algo respirando. Isabel desligou sem responder. Correu até o altar. O relicário ainda estava ali, no mesmo lugar, no mesmo pano, mas agora havia uma rachadura no vidro e por dentro o tecido manchado parecia ter absorvido algo novo, um tom mais escuro, quase negro. Ela tentou enterrar,
Levou até um terreno baldio, deserto, às margens da estrada. Enterrou fundo, orou, chorou, pediu perdão. Voltou para casa sentindo uma leveza estranha, como se uma parte de si tivesse sido arrancada à força. Mas ao amanhecer, ele estava de volta, na estante, no mesmo lugar, intocado. Só que agora havia algo novo. O pano envolto no relicário havia desaparecido, e ao lado do objeto repousava um bilhete, escrito à mão, com letras curvas e firmes. Não fui feito para ser trocado, fui feito para te lembrar. A letra era da avó. Isabel reconheceria aquele traço em qualquer lugar. Em desespero, ela procurou uma antiga conhecida da avó, uma mulher reclusa que morava em um sítio afastado, tida como guardadora de portais. Ao chegar lá, com o relicário embrulhado num saco, mal conseguiu falar. Mas ao abrir o pacote, a mulher gritou, jogou água benta ao redor e cuspiu no chão. Você trouxe para cá uma prisão de almas. Isso não é objeto, isso é sentença. Quem aceitou guardar, aceitou pagar. Não pode vender, não pode enterrar, ou vai ser enterrada com ele. Isabel chorou. Perguntou como quebrar o laço, como se livrar. A resposta veio dura. Não se quebra o que não foi amarrado por mãos humanas. Esse relicário não foi criado, foi manifestado pela dor acumulada, pela fé manipulada, pela verdade distorcida. E agora, ele se alimenta de quem o mente. Ela voltou para casa mais cansada do que nunca. Deitou no chão. Ouvia orações em línguas estranhas vindo das paredes. Luzes piscavam. O quadro chorava. Mas pela primeira vez, ela não reagiu. Sabia que fugir não adiantava. Sabia que vender era impossível. E no fundo, começava a entender. Ela não havia encontrado o relicário. O relicário havia encontrado ela. Nos últimos dias, Isabel quase não se movia. Seu corpo, antes ágil e cheio de teatralidade durante os rituais, agora era apenas um invólucro frágil para o que restava de sua consciência. Passava horas sentada no centro da sala, cercada por velas apagadas, como se esperasse algo. Ou alguém chegar para encerrar aquilo que havia começado muito antes do relicário aparecer. As vozes não cessaram, mas mudaram. Agora não gritavam, sussurravam com pena, como se observassem a queda de uma sacerdotisa que perdeu sua própria fé. Cada canto da casa parecia um espelho da culpa que ela carregava. Os quadros escureciam sozinhos. As paredes descascavam em formas que lembravam rostos. A luz do dia já não entrava pelas janelas. Tudo parecia imerso num tempo que não corria, como se a casa tivesse se tornado um espaço entre os mundos. Foi numa madrugada silenciosa que algo finalmente mudou. Às 3h33, o relógio da cozinha voltou a funcionar, sozinho, após meses parado. Ele não fazia tic-tac, mas pulsava, como um batimento cardíaco. Isabel, deitada no chão da sala, abriu os olhos. Suas pupilas estavam dilatadas, o rosto emagrecido, a pele pálida, mas seus lábios se moviam, sozinhos, recitando uma prece que não era dela. Uma língua ancestral, gutural, difícil de acompanhar, como se alguém falasse por dentro dela. O relicário se abriu lentamente, sem mãos, sem vento, sem toque. De dentro dele, nada saiu, nenhuma fumaça, nenhum espírito visível, mas a temperatura da casa caiu. As velas se apagaram e uma sombra caminhou lentamente pelos cômodos. Não se via com os olhos, mas podia ser sentida, ela pesava o ar, como o instante antes de um relâmpago atingir a terra. No centro da sala, o espelho trincado mostrou pela última vez o reflexo de Isabel. Mas não era ela. Era uma mulher com túnica rasgada, olhos enfaixados, boca costurada por fios de prata. A figura esticou a mão dentro do vidro e tocou o peito do reflexo. Isabel sentiu o coração falhar. Tremeu, caiu de joelhos e, em silêncio, abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. A voz que tanto usou para manipular, que um dia ecoou segurança e domínio sobre o mundo invisível, agora lhe havia sido tirada. Ela tentava gritar,
pedir perdão, clamar misericórdia. Mas tudo que saía era silêncio. Um silêncio carregado de peso, como se a própria espiritualidade tivesse decretado sua mudez como sentença final. Nos dias seguintes, os vizinhos notaram o sumiço. Chamaram a polícia. Arrombaram a porta. Encontraram Isabel sentada no chão, respirando, com os olhos abertos. Mas não dizia nada, nem reagia. Apenas segurava o relicário sobre o colo. Os médicos disseram que ela havia entrado em estado catatônico, que o trauma psicológico a havia calado de forma irreversível. Mas ninguém soube explicar os símbolos riscados no chão da sala, nem o sangue seco escorrendo do quadro da Virgem Maria. Ninguém soube explicar por que, toda noite, às 3h33, a luz do corredor acendia, mesmo com os fios cortados. E o relicário foi levado pelos peritos, mas desapareceu antes da chegada ao laboratório. Os investigadores dizem que ele nunca existiu, mas o laudo da perícia registra uma mancha circular escura no colo de Isabel, em forma de selo antigo, como uma assinatura. Hoje, ela vive em uma clínica, em silêncio absoluto. Não fala, não escreve, apenas olha para o vazio. Mas todos os enfermeiros relatam a mesma coisa. Durante a madrugada, Isabel sussurra, mas não com a própria voz. São vozes de outras pessoas, de línguas diferentes, de séculos diferentes. E uma delas, certa noite, disse com clareza em latim: a mentira é o ritual mais perigoso, porque nela se esconde o nome verdadeiro. Desde então, ninguém mais entra no quarto 23 sozinho.